Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro webinar. Me chamo Adriano Barbosa e estaremos iniciando agora às 15 horas o nosso webinar com o tema de customização de aplicações, com foco em skins e criação de templates. Espero que vocês curtam bastante o conteúdo, foi um conteúdo bastante solicitado pelos nossos clientes. É um conteúdo que vai ser bem bacana, que vai ajudar a desmistificar essa questão de customizações com a nossa ferramenta, o Maker. E o nosso facilitador hoje será Anderson Santos, que fará a apresentação e conduzirá com vocês. Mais uma vez, reforço que nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que a gente está criando também, muito em breve vai estar divulgando para vocês, nosso site, nosso LinkedIn, temos muitas redes, divulgamos sempre novidades em primeira mão, para que vocês estejam sempre acompanhando, sempre ligados no que a Softwell vem fazendo de melhor a cada dia, tá bom? Uma boa tarde a todos, espero que vocês curtam. Vou chamar o nosso facilitador agora, que é o Anderson Santos, nosso consultor Maker especialista em customizações aqui da Softwell. Por favor, Anderson. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Anderson Santos, sou consultor de customização aqui da Softwell. Fiz toda a customização de templates e skins do Maker 3 e nessa tarde vou apresentar para vocês a questão de criação de templates, skins e um pouco sobre design de interface. Espero que vocês aproveitem e vamos lá com a nossa apresentação. Vamos iniciar então nossa apresentação, vou mostrar para vocês nossa agenda. Nossa agenda consiste em abordar um pouco sobre design de interfaces, um pouco do conceito, a construção de templates. Vamos abordar essa parte prática da construção de templates utilizando o Maker 3.6, a criação de skins utilizando o CSS e vamos finalizar com algumas dicas referentes a design de interfaces. Vamos lá. Uma boa interface surpreende o usuário sem atrapalhar a performance e usabilidade. Ela deve ser agradável e harmoniosa. Não podemos nos empolgar demais e exagerar na utilização de elementos que tornem a interface poluída. O equilíbrio é fundamental. Neste caso, quer dizer que é necessário criarmos uma interface que seja, de certa forma, agradável para o usuário, bem como ela também seja utilizável. Por exemplo, não adianta nada você criar uma interface que seja bonita, porém que o usuário não entenda, não consiga usar de forma prática e simples. Necessite de ajuda de outra pessoa para poder utilizar. Mas também não adianta nada criar uma interface que seja bastante fácil de utilizar, porém não seja agradável ao usuário, seja desinteressante. Então esse é um dos princípios de design de interface. Existe também a experiência do usuário. A experiência do usuário está baseada na questão como o usuário se sente ao utilizar o sistema. Então, é toda a sensação e a experiência que é causada pela sua interface para ele. Por exemplo, temos aspectos desejáveis que buscamos que a interface tenha, que no caso é que ela seja satisfatória, que seja agradável, motivadora, esteticamente apreciável, entre outros. São aspectos favoráveis para que nossa interface tenha, para que agrade o usuário, e aspectos não desejáveis. No caso, ela seja entediante, seja desagradável, frustrante, irritante, ou faça o usuário se sentir culpado. Essa última quer dizer que, por exemplo, se você criar uma interface que seja bastante complexa, ela não consiga entender, e o cliente seja um pouco leigo em informática, ele vai pensar que o culpado é ele, que não entende muito de informática, quando na verdade o problema todo está sendo a interface, que está sendo mal projetada e foi mal desenhada, e causando essa dificuldade maior nele. Temos também o protótipo. O protótipo nada mais é do que um design, no caso um modelo conceitual, de como a interface vai ficar no final. É sempre importante fazermos os protótipos dos nossos sistemas, inclusive da interface, porque assim fica mais fácil avaliar, no caso o usuário avaliar se ele vai ser fácil para ele utilizar esse sistema. Por exemplo, se ele consegue identificar os ícones, consegue identificar os menus, se tudo está de acordo com a expectativa dele. O ideal é sempre criarmos protótipos antes de colocar a mão necessariamente no código. Então você pode criar uma interface, pode utilizar o papel, ou se quiser criar um modelo de alta fidelidade, como é o caso aqui, eu criei esse aqui no Photoshop, vocês podem criar e vocês devem passar para o usuário vai dar um feedback do que ele achou, ele pode se agradar ou não. Então, se ele não se agradar, o ideal é te voltar para a prancheta, redesenhar e fazer de uma forma que fique muito mais fácil de se entender
e de se utilizar. Vamos à parte agora que todo mundo está esperando, que é construir um template. Vamos construir um template aqui nessa apresentação. Vamos construir esse mesmo template que eu exibi aqui no protótipo. Vai ser ele mesmo que eu vou criar. Algumas coisas básicas que precisamos são, caso que você precisa para sempre construir um template, são esses 4 itens aqui, que são os ícones. Tem esse site aqui, que é um banco de ícones gigantesco, tem milhares de opções para você. A combinação de cores, que é o Color Combo. Existem vários outros sites, mas esse aqui eu gosto muito dele, eu utilizo ele bastante para fazer nossos templates aqui. Este site você consegue encontrar várias opções de combinação de cores. Não, porque assim, você pode querer combinar uma cor com a outra que você acha que realmente é o ideal. Mas tem que saber realmente se existe uma harmonia entre elas. E o Color Combo já te ajuda a encontrar uma cor que faça harmonia com a outra. Tem a tipografia, que no caso é a fonte. Você pode baixar aqui desse site da fonte, que existem várias fontes gratuitas que você pode baixar e instalar no seu computador. E esse último são as tendências. Podemos ver alguns designs que estão sendo utilizados recentemente e podemos segui-los como uma tendência que está sendo bastante utilizada. Inclusive esse último eu indico, por quê? Por mais que queiramos ser mais criativos possíveis, às vezes precisamos deixar os nossos pés no chão e partir para a experiência que o usuário já tenha. Então muitas vezes encontramos uma tendência que já está sendo bastante difundida e vai facilitar muito mais ainda para o usuário poder entender a sua interface sem muita dificuldade. Então vamos lá, vamos para o Maker agora, vamos colocar a mão na massa. Vou sair dessa tela, voltar para o Maker. Então aqui já é um projeto já criado. Vocês podem ver aqui já tem um template importado, já tem seus fluxos. Esse template, na verdade, eu desenvolvi ele para que seja um template esqueleto, isso é, ele não tem nenhum tipo de interface ainda, ele vai servir como base de qualquer tipo de template que você queira criar. Esse arquivo vai ser disponibilizado posteriormente para vocês, também junto com os outros arquivos que eu vier a utilizar nesse projeto aqui. Vou abrir o formulário principal só para vocês verem como é que está. Vocês veem aqui que então só o básico. Os botões padrões que já vem em todos os templates, que são sair, alterar usuário, alterar a senha, todos os botões que vocês já conhecem. O menu aqui vazio, não coloquei nada nele. Não tem também nenhuma imagem de fundo. Vou mostrar como é que ele está aqui no WebRAM. Já coloquei algumas imagens aqui só para facilitar nosso trabalho, porque se eu for adicionar imagem por imagem no componente ação, ia demandar muito tempo. Então a gente não pode perder muito tempo nessa apresentação aqui. Podem ver que já está com imagem aqui, já tem todas as imagens lá na galeria. Todas as imagens que eu estou utilizando lá para serem utilizadas aqui. Então vamos lá. O passo inicial, eu sei que o primeiro formulário que vocês devem ver é o formulário de login, mas eu gosto de sempre começar pelo formulário principal, que é o mais complexo e demanda um pouquinho mais de tempo. Então vou começar pelo formulário principal. Vou entrar aqui vou clicar com o botão direito, vou entrar aqui em eventos, no evento ao entrar dele. Verifiquem que já existe esse fluxo aqui. Esse fluxo faz todas as funções que ele oculta quando está em modo projeto, está publicado, ele faz todas as verificações possíveis. Isso aqui você não vai precisar mexer. Isso aqui já foi elaborado, você não precisa mexer, você não precisa se preocupar, a não ser que sua lógica exija. Mas se você não for modificar isso aqui, está tudo certo. O que você vai modificar é exatamente esse subfluxo aqui, que é definições do CSS, que é toda a interface. A modificação de toda a interface é feita a partir disso aqui. Já existe algumas modificações aqui para que o template funcione. Só que nesse subfluxo aqui eu tenho um processamento. Dentro desse processamento existe a função criar lista a partir dos elementos, onde eu passo todos os nomes dos componentes que estão na tela lá, tá? Todos os componentes de ação estão lá para facilitar mais ainda o trabalho de vocês e adiciono eles numa lista. Essa lista do tipo variante, certo? O que eu vou fazer com isso?
Antes de mexer com isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma função HTML, uma função HTML que temos aqui no Maker, que é HTML criar elemento. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma div. Vocês vão entender o porquê dessa div. Eu vou passar aqui, vou criar a lista a partir dos elementos. Vou passar aqui ID do tipo nome topo. Vou salvar. Vou botar o nome div topo só para o nosso controle. Vou criar outra div, dupliquei aqui e vou criar outra div. Vou colocar o nome de side menu. Vou criar só, vou botar aqui div topo, vou criar uma variável do tipo variante para receber esse valor aqui. Div topo, vai receber aquela div, e side menu, que vai receber a outra div. Eu vou colocar aqui div topo e side menu. Aqui vou modificar para div side menu e vou dar OK. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou criar uma lógica aqui, vou fazer um pequeno loop aqui dentro. Esse loop, eu vou pegar todos os elementos da lista, vou comparar com se menor ou igual, se contador, que é esse contador inteiro que já estava criado aqui, que eu tinha deixado, é menor ou igual ao tamanho da lista. E a lista que eu vou passar é a lista de componentes. Certo. Se for menor, eu vou fazer. Vou usar outra função HTML, anexar elemento. Vou passar aqui a div side menu. No caso, esse lado aqui, o primeiro parâmetro é quem vai receber, no caso, o elemento que vai receber os outros elementos. Por exemplo, aqui é o elemento que eu quero anexar e aqui é o elemento que vai receber os outros elementos. Desculpa. Vou passar aqui HTML, obter elemento maker, que no caso que são os elementos que estão na tela lá, que é um elemento maker. Vou colocar aqui obter elemento da lista. Opa. Obter objeto, desculpa. Aqui eu vou passar a lista de elementos e aqui vou passar o contador. E vou dar OK. Aqui eu só vou fechar o contador, colocar a soma, cont mais 1. Pronto. O loop já está pronto. Só vou corrigir uma coisa que eu fiz aqui que não está correta. Me desculpem. Que é quando você cria um elemento HTML, que isso fique de experiência também para vocês. Quando você cria um elemento HTML aqui, não existe referência de onde ele vai ser criado. Então você vai entrar no WebRAM e não vai existir nada lá. Então precisamos anexar esses elementos também aqui. Vou criar um fluxo, vou usar a mesma função que eu usei antes ali, que é HTML, anexar elemento. Aqui eu vou usar HTML, obter objeto pelo ID, elemento pelo ID. E vou passar lei. Vou explicar por que lei. Vou aqui no WebRAM. Com o botão direito você clica aqui no Chrome. E de preferência use o Chrome, porque o Chrome é muito mais fácil você inspecionar elemento e fazer modificações de CSS em tempo real. Fica muito melhor para você trabalhar.
Enfim, eu vou aqui, inspecionar o elemento, cliquei no botão direito na tela principal, inspecionar o elemento e vou procurar aqui as divs. Então veja aqui, essa div lay, quando eu passo o mouse em cima dela, fica todo selecionado, porque essa div é a principal, ela seleciona tudo, engloba todos os elementos que estão aqui na tela. Existem mais divs em cima, mas para nós importante neste momento só essa div aqui, porque ela engloba todo mundo. E ela tem um ID aqui chamado lay. Por esse motivo, no WebRAM, no Maker, eu passo aqui, obter elemento pelo ID e passo o nome da lei. Em seguida, vou passar aqui div topo, vou duplicar esse fluxo, colocar aqui embaixo e vou passar div side menu. Pronto, vou nomear aqui, anexar topo a lei. Anexar side menu ao lei. Anexar elementos ao side menu. E aqui é só o contador. Conte mais. Pronto. Agora o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui mais uma função. Embora o foco não seja CSS neste momento, mas como está mexendo com template mesmo, vamos ter que mexer com CSS. Então, vou usar uma outra função, que é chamada CSS importar conteúdo. Aqui dentro a gente pode utilizar para passar diretamente o nosso CSS, nossa folha de estilo. Então, só uma coisinha, acho que acabei esquecendo aqui. Se eu colocasse dessa forma que está aqui, somando mais um, mas não atribuindo a ela mesmo, o que ia acontecer era que ia entrar em loop finito. Isso aí não é possível, não dá, não pode acontecer. Eu vou salvar aqui. Vamos lá agora no WebRAM para ver como é que ficou. Então, vamos testar aqui no WebRAM para ver como é que ficou. WebRAM, aqui. Selecionar elemento. Passar o mouse aqui em cima para ver. Deixa eu ver. Opa. Ó, verifique que ele criou a div que a gente fez lá. Os elementos estão dentro dessa div. Se eu minimizar aqui, vocês somem. Só que aconteceu algum probleminha aqui. O ID não funcionou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no Maker. É mais fácil. Deixa eu ver aqui. Div topo. Entendi. Só foi um equívoco meu. Na verdade ele quer uma lista de lista. Tem que ser assim. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Salvei. Só vou dar um refresh aqui. Vocês vão ver que resolveu o problema. Olha. Div topo e div side menu. Pronto. Agora vamos brincar um pouquinho com CSS aqui. Eu só quero... Eu vou fazer aqui dentro mesmo para vocês verem como é que funciona. Vocês poderem fazer aí também, fica muito mais fácil. Enfim, topo. O topo eu quero que seja igual a esse aqui. Quero que fique exatamente nessa cor aqui. Então vamos brincar um pouquinho com CSS. Vamos lá, selecionar um elemento. Vou colocar aqui. Vou dar um tamanho, usando o tamanho width. Ó, lembrando, você clica em cima da div que você quer modificar. Clica aqui element.style e coloca a propriedade e o valor que você desejar. Vou colocar o width de 100%. Height. Vou colocar, deixa eu pensar, 60 pixels. Vou dar uma cor. Enfim, a cor. Deixa eu só dar uma pescada aqui
com o Photoshop. Só um minuto. Deixa eu ver aqui no Photoshop. Interface aberta. Vou dar uma pescada. Pronto. Essa cor aqui que vocês estão vendo é a cor hexadecimal. O CSS aceita tanto hexadecimal como RGB, HSB. Não sei se aceita essa, mas eu prefiro utilizar o hexadecimal porque é muito mais fácil de memorizar, porque são poucos, são 6 dígitos na verdade. Enquanto os outros você tem que lembrar mais, não sei, pode ser mais fácil para outros, mas para mim é mais fácil desse modo aqui. Vou colocar aqui. Quando você vai colocar uma cor hexadecimal, você sempre inicia com o jogo da velha e coloca a cor. Pronto. Vou colocar aqui o position absolute. Ela já está aqui, só que não apareceu ainda. Pronto. Aqui é a cor, aqui é a posição, eu quero que ela seja absoluta, que nada influencie na posição dela, quando a gente coloca absolute. E tem outro tipo de posição que é relativo. No caso, ela existe, mas outras coisas podem influenciar na posição dela. Eu prefiro usar absolute porque aí eu ajusto o resto por top left, no caso, no caso pelo topo e pela esquerda. Fica muito mais fácil. Mas aí vai critério de vocês também. Deixa eu colocar aqui o z-index. O z-index é, no caso, a posição z. No caso, se temos o plano cartesiano x e y, que é horizontal e vertical, o z, no caso, seria o plano tridimensional, no caso, a camada. Em que camada ele está? Eu vou colocar aqui 1. 1 quer dizer que ele já fica à frente dos outros elementos. Pronto, você já vê que já funcionou, a div já existe aqui. Aí o que a gente vai fazer agora, para que ela fique existindo permanentemente? Vou copiar esse trecho que eu fiz aqui. Vou levar agora para o Maker. Lembra aquela parte que eu adicionei aqui? De CSS botar conteúdo? Vou utilizar para vocês verem agora. Quando a gente vai... Eu vou colar aquela partezinha. Só que assim ela não vai funcionar, porque vai adicionar em que? O que é que está precisando dessa característica aí, desse CSS? É exatamente o topo. Vou atribuir aqui. A gente coloca jogo da velha, o nome, que é topo, e fecha. A gente coloca toda a estrutura do CSS dentro desse seletor aqui, que é exatamente o nome do ID que a gente estabeleceu aqui dentro. Por isso que é importante colocar um ID para cada elemento que nós criamos. Fica muito mais fácil de modificar posteriormente. Vou voltar aqui, vou atualizar e vocês vão ver que não vai perder mais. Pronto. Ela sempre existe. Se eu inspecionar o elemento, já vai ter aqui topo e vai ter os atributos que nós adicionamos lá dentro. Pronto, certinho. Agora eu quero para o side menu. Quero que o side menu fique bonitinho, fique exatamente como a gente estabeleceu aqui nessa imagem aqui. Vou copiar logo a cor dele para ficar mais fácil para mim. Pronto, vou minimizar. Vou colocar aqui o width, que é no caso a largura, de 70 pixels, 250 pixels. Colocar posição absoluta. O height eu quero que ele seja 100%. Quero que ele tome aí a tela toda, de cima a baixo. Quero que a cor dele, que é o background, seja desta cor aqui. E tem o z-index. Deixa eu ver. O que está na frente? Pronto, vou fazer o seguinte, vou aumentar os index desse aqui. Pronto. Quero que fique exatamente dessa maneira aqui. Eu vou modificar lá no projeto antes, mas por enquanto vou fazer aqui.
Só que tudo é ajuste, aquela coisa, né? Vamos ajustar aqui o tamanho que eu quero. Aqui tá ótimo, 90 pixels. Só que aí vem o pulo do gato. Eu vou colocar o left dele de menos 75 pixels. Sumiu. Exatamente isso que eu quero. Vou colocar o topo de... Deixa eu ver. Se aqui tem 60 pixels, eu quero que o topo seja exatamente 60 pixels aqui. Topo, top no caso, 60 pixels. Vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Deixa eu tirar aqui só para ver. Pronto, tá perfeito. Só que eu diminui aqui 60 pixels. Então quer dizer que tá indo lá para baixo. Essa div pega 100% do tamanho da tela, que no caso é 1017 pixels, e está colocando embaixo. Para resolver isso, o CSS3 dispõe de uma característica muito boa, de uma propriedade muito boa, que é o calc. Eu já calculo o valor que eu quero que seja. Não vai ser aqui, vai ser no rate. Eu quero que ele calcule que 100% da tela menos o topo, que seja 60 pixels. Se eu for diminuindo aqui, vocês vão que já vai modificar lá. Ó, tá subindo. Mas eu quero que seja exatamente 60 pixels. Porque se eu deixar do modo que estava antes, sem o calc, ele vai criar barra de rolagem, que eu não quero nessa interface agora. Vou colocar ele novamente para cá. Vou copiar esse trecho. Voltar para o Maker. As propriedades CSS. Agora eu vou adicionar aqui as características de side menu. Aquela mesma coisa. Coloco o jogo da velha. Lembrando, só uma dica para vocês. Que é jogo da velha quando é ID. E se por acaso tivesse uma classe lá, seria ponto. Você colocaria ponto mais o nome da classe. Nós estamos trabalhando com ID aqui. Então vou colocar o ID, botar o nome side menu, que é o nome que a gente colocou lá. Vou abrir, vou colar aquele trecho. Se você quiser, você pode indentar aqui, mas mera formalidade. E você vai fechar. Pronto. Vou dar OK, vou salvar. Volta aqui no WebRAM. Não vou ter acesso. Deixa eu desmarcar aqui. Pronto. Tá certinho. Tá criando aqui do lado. Agora que vai vir a beleza da coisa. Vou adicionar aqui para vocês verem. Vou fazer diretamente lá no Maker mesmo. Copiar esse nomezinho aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou colocar dois pontos e o nome hover. Hover quer dizer que é ao passar o mouse. É um evento que é disparado no próprio CSS que vai fazer que quando você passar o mouse faça algum evento que você quiser. Nesse caso, eu vou querer que o left se torne 0 pixel. Só que deste modo ele vai ficar com 0 pixel, mas vai ficar de uma forma muito rudimentar. Eu quero uma forma mais suave. Então vou usar outra propriedade do CSS3 que é o transition. Eu quero uma transição suave. Eu quero transition, caso eu escreva transition, 1s. 1s quer dizer 1 segundo. Vou colocar all. No caso, tudo que eu tiver lá vai fazer isso em 1 segundo. Vou copiar esse aqui também. Vou colocar aqui em cima, porque quando ele for recolher, vai ficar também com a transição suave. Vou salvar, deu OK, salvei, voltei para o WebRAM. Vou desmarcar aqui para que ele apareça. Vou atualizar. Olha, muito simples de fazer isso aqui. Muito simples. Nosso template está quase pronto. É um template simples, mas só falta alguns detalhezinhos simples. Vou colocar agora a imagem aqui no topo. Deixa eu só descer um pouquinho esse menu. Adicionar essa imagem. Já coloquei a imagem na galeria aqui, a imagem do nome da empresa, no caso do Softwell. Vou fazer um ajustezinho para ficar melhor.
Vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui o nome logo, porque eu vou anexar esse logo dentro. Vou baixar aqui. Vou anexar esse logo dentro do topo. Então vou usar a mesma função, que é HTML, anexar elemento, obter elemento maker. Pronto. Componente maker, desculpa. Esse é diferente do outro porque o ID você consegue ver o ID pelo inspecionar elemento. Esse aqui não vai ter esse mesmo nome lá quando você inspecionar. Então você sempre utiliza obter componente maker e passa o nome. Eu coloquei lá logo e aqui eu vou passar a div topo, a referência do elemento topo. Opa, só invertir aqui. Pronto. Eu quero que isso anexe no topo. Se eu deixasse do jeito que estava lá, o topo seria anexado dentro da imagem. Não é o que eu quero. Vou salvar, atualizar. Deixa eu só inspecionar aqui para ver para onde esse topo foi. Não anexou. Ah, sim. Porque eu não salvei aqui. Pronto. A imagem já está dentro do topo. Tá perfeito. Agora só falta mais um detalhe para nossa interface ficar pronta, que é aquela barra inferior que eu coloquei aqui na imagem. Como vocês podem ver aqui. A barra inferior com o nome do usuário logado. Isso aqui também é muito simples de se fazer. Eu vou criar mais uma div. Vou voltar aqui para o Maker. Eu vou criar mais uma div aqui. Vou duplicar essa aqui. Com o nome de rodapé. Vou criar uma div aqui. Div rodapé. Tipo variante. Div rodapé. Isso eu vou alterar o nome. O ideal é você sempre ir colocando o nome para não se perder, mas isso é uma questão de boa prática mesmo. E vou anexar esse rodapé também. Nesse caso não vai ser a OLEI, vai ser uma div superior a essa. É que eu mostro a vocês qual vai ser a div. Vou anexar aqui. Vou voltar aqui no GitHub. Eu não vou poder anexar a OLEI porque ele nunca vai ficar lá embaixo. Porque a div que controla a parte inferior é uma outra div aqui. Uma div um pouco mais acima. Essa div aqui, onde esses elementos se encontram. No caso, fica dentro do body, um body superior. Fica muito mais fácil de controlar o que fica aqui na parte inferior. Vou mostrar para vocês qual é a função que eu utilizo. Já tem uma função que já obtém esse elemento, que é essa aqui. Ó. Escreve JSP, ele obtém o corpo da página JSP. Salva, vou alterar aqui, anexar rodapé ao body, JSP. Salva, isso aqui mesmo. Assim. Vamos ver se ele criou lá. Atualizo aqui. Seleciona o elemento. Procura aqui se sua div foi criada. Pronto, a div foi criada perfeitamente. Vou colocar as características dela agora. Enfim, as características dessa div serão as seguintes. O if, no caso 100%, igual as outras coisas, para poder, sempre que a gente expandir a tela, ela continuar da mesma maneira, não perder proporção. O height, vou colocar pequeno, 28 pixels. A posição sempre absoluta, nesse caso aqui. O bottom, lembra que a gente mexeu no top? A gente vai mexer agora no bottom. Bottom é a parte inferior, no caso
abaixo. Se fosse traduzir, seria abaixo. Não literalmente, obviamente. Vou colocar 0 pixel. E aqui vou colocar uma cor, só para a gente ver se ela está lá mesmo. Ok. Vou colocar na verdade a mesma cor que está acima. Vou mostrar uma coisa para vocês muito legal. Vou colocar vermelho. Mas no Chrome, quando você clica aqui na cor, aparece uma paletinha para você obter as outras cores da tela. Quero obter essa cor, é só clicar em cima dela, veja que ficou idêntico. Eu coloquei essa barra muito grande, não quero tão grande assim. Diminuir um pouquinho. 23 pixels, tá bom. Fazer o mesmo esquema, vou salvar aqui, volto pro Maker. Aqui eu só vou fazer um esquema um pouquinho diferente. Eu vou voltar aqui na div rodapé. Na verdade, eu vou explicar por quê. Primeiro, porque quando a gente coloca esse importar conteúdo, ele está adicionando uma tag style lá dentro do WebRAM. Porém, esse style fica inferior ao body, a esse body que a gente está utilizando. Então, os elementos que estão acima, no caso, que estão naquele body, não vão funcionar perfeitamente. Não vai ser aplicado CSS. Então, temos que fazer diferente. Temos que ir aqui na div que criamos, que é a div rodapé. Vamos adicionar aqui mais um elemento nessa lista. Vamos copiar. Na verdade, deixa eu colocar aqui. Criar lista a partir dos elementos. Vou passar o nome do atributo, que é o style. E vou colocar aqui aquele valor que a gente copiou. Aqui. Width, a posição, o bottom, a cor. Vou dar OK. Vou salvar. Retorno aqui ao WebRAM. Pronto, verifique que ela já apareceu aqui embaixo. Já está aparecendo perfeitamente aqui embaixo. Vamos agora para a última parte do nosso trabalho aqui. Vou voltar no primeiro fluxo. Vamos ver. Primeiro fluxo, na verdade, temos aqui um elemento, que fica, um subfluxo que fica na camada servidor. Aqui eu obtenho vários valores que podem ser utilizados ou não. Um deles, inclusive, é o nome do usuário que está logado. Então, o que eu vou fazer? Esse subfluxo retorna uma lista para mim, certo? Uma lista de retorno. Eu vou fazer da seguinte forma. Antes de mais nada, vou adicionar uma label aqui na tela. Vou colocar aqui LBL user, que é só nossa referência. Vou fazer umas modificações nela aqui de estética apenas. Vou colocar aqui negrito, 12 pixels, do tipo Arial. Lembrando só uma coisa para vocês. A fonte que o navegador carrega é a fonte que o usuário tiver no seu computador. Então não adianta nada você colocar uma fonte muito sofisticada aqui. Se o usuário que for abrir o sistema não tiver essa fonte, o navegador vai trocar a fonte que você colocou aqui por o Times ou Arial, uma fonte muito mais simples. Então tome muito cuidado com isso aí. Não escolha fontes complexas como essa aqui, por exemplo. Dê preferência para utilizar fontes já utilizadas na web, como Times, como Arial, a fonte que você quiser. Mas pesquise um pouquinho antes de fazer isso. Eu vou usar aqui Arial regular, 12 pixels, na cor branca. Pronto, vou deixar ela aqui embaixo assim só como referência. Salvei, volto para esse fluxo aqui. Vou querer alterar o valor do componente. No formulário principal, componente LBL user. Vou fazer da seguinte maneira, vou concatenar, vou usar a concatenação, vou passar o nome usuário, quero que ele concatene com o valor que vai ser obtido dessa lista aqui, obter valor da lista, não, obter objeto na lista. Vou passar primeiro a lista como parâmetro e o valor 1, porque eu sei que ele foi o primeiro valor adicionado nessa lista. Salvei, vou anexar aqui, inserir aqui, alterar nome do usuário. Pronto.
Vou voltar para aquele fluxo que a gente estava mexendo antes, que é esse aqui. Vou anexar mais um subfluxo, um fluxo, desculpa. Vou colocar aqui HTML, anexar elemento. Vou passar maker, no caso, objeto maker. Eu vou passar aqui lbl user. Desculpa, desse lado aqui. Na div rodapé. Vocês não entenderam ainda o que eu vou fazer. O que eu quero fazer é adicionar a label que tem o nome do usuário logado na div do rodapé. Nada mais que isso. Deixa eu ver, eu salvei aqui. Vou só atualizar aqui. Não apareceu. Vou ver se ele pelo menos anexou o elemento lá dentro. Deixa eu ver aqui. Pronto, o elemento está aqui dentro. Verifiquem aqui que o nome do usuário master está até errada a concatenação. Deixa eu corrigir logo esses dois problemas. Enfim, deixa eu só explicar o que aconteceu aqui. Ele anexou, porém não apareceu, porque quando você adiciona elementos na tela, ele já tem algumas propriedades CSS que é passado pelo próprio WebRAM. Então o que temos que fazer? Temos que eliminar algumas propriedades que já estão sendo passadas por padrão, que por exemplo é o topo e o left. Se eu desmarcar aqui, verifique que o topo foi para 0 e ele apareceu ali, e o left ele já tem um valor atribuído também. Eu vou ter que eliminar esses dois valores, inclusive a cor dele aqui, a cor de fundo. Deixa eu desmarcar aqui. Pronto. Usuário master. Vamos lá no Maker para te fazer isso. Primeiro eu vou voltar aqui no ao entrar. Trocar aqui, concatenar. Não, vamos fazer isso. Deu um espaço. Deu ok, salvei. Pronto. Aqui eu vou usar uma outra propriedade CSS. O fluxo está ficando grande. Se vocês estiverem fazendo fluxo e ficar muito grande, o ideal é vocês sempre colocar outro subfluxo. Estou fazendo aqui porque estou demonstrando apenas, mas se fosse para padronizar, teria que criar um subfluxo para poder organizar todos esses elementos aqui. Enfim, vamos aqui, vai ter uma propriedade CSS e remover propriedade. Vou passar aqui, maker, eu quero passar o nome daquele componente, lbl user. Eu quero remover o top. Perfeito. Vou colocar aqui, remover top lbl user. Vou anexar aqui. Deixa eu só voltar aqui no make e mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu ver, cadê a label? Aqui, label está aqui. Para não ficar com a cor de fundo, a gente não precisa mexer necessariamente CSS, a gente pode fazer tem um macete que a gente pode fazer aqui para colocar outra cor. Vai ficar transparente. Você clica sobre a cor e dá -1. Quando fazemos isso, a gente modifica a cor para que ela fique transparente. Então o WebRAM vai entender que isso aqui é transparente. Salvar, volto para o fluxo. Deixa eu só verificar aqui no WebRAM como é que ficou. Pronto, já apareceu aqui o usuário master, certo? Então já temos aqui basicamente pronto nossa interface. Agora se vocês quiserem colocar lá do lado esquerdo, eu não vou colocar aqui porque vai demorar um pouquinho, mas vou fazer aqui só na mão, sempre mexer no maker lá, mas vou fazer rapidinho para vocês verem aqui. Eu colocaria relative, a posição dela, e colocaria aqui dentro um float right. Verifica que ele flutuou, no caso float quer dizer flutuar, flutuou à direita. Ficou um pouco cortado, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. O left, você pode colocar um left menos 50 pixels. Pronto.
Isso faria com que a label ficasse flutuando sempre à direita e ficaria exatamente naquela posição ali. Se você redimensionar a tela, ela ficar exatamente naquela mesma posição ali. Bom, essa aqui foi a parte do template. O template já está pronto, já está funcional. Todos os botões aqui estão funcionando. Se eu clicar aqui tem formulário de usuário, se eu clicar aqui tem grupos, alterar a senha. Agora nós vamos exportar esse template. Você não é obrigado a fazer isso, caso você queira utilizar apenas aquele template apenas naquele projeto que você o criou. Porém, se você quiser reutilizar esse template, o ideal é você exportá-lo e deixá-lo guardado na pasta do Maker. E assim, sempre que você quiser, você vai poder importá-lo dentro do seu sistema. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. A gente vai aqui no Maker. Vou minimizar aqui. Antes de mais nada, o ideal é você sempre deixar os fluxos no padrão, no caso 10. Deixa eu ver. Esse aqui está 9. Esse aqui tinha um lixo aqui. Eu vou excluir, porque eu não preciso disso. Vou salvar. Ficou com a nota 10. Naquele outro que nós alteramos. Deixa eu ver. Aqui. Anexar elementos. Lembre que eu deixei vários nomes aqui. Sem colocar vários nomes dos processamentos. Então isso ficou com nota 0. Deixa eu ver se estou usando algum. Não, só é isso mesmo. Quando você passa o mouse aqui, ele diz o que é que está fazendo a nota ficar baixa. Então, desse jeito aqui, só existem objetos sem descrição. Então, o que vai fazer? Eu vou verificar o que esse processamento faz. Eu anexo o logo ao topo. Então, eu vou colocar aqui. Anexar logo ao topo. Esse aqui. Anexa nome do usuário. Anexar nome do usuário ao rodapé. Por último, é a propriedade CSS. Definições CSS. Salvei. Falta esse aqui também. Verifique se o contador é menor que o tamanho da lista. Vou alterar aqui. Contador é menor que o tamanho da lista. Pronto, veja que ficou com nota 10. Esse aqui está com nota 5, deixa eu ver o que aconteceu. Esse componente não é utilizado, então vou apagar aqui. Salvei, veja que ficou com nota 10 agora, nota 10 e nota 10. O ideal é sempre deixar esses fluxos com nota 10 porque fica muito mais organizado, padronizado e muito mais fácil de dar manutenção posteriormente. Então, fechar isso aqui, vou lá em projeto, exportar. Então, como funciona para exportar? A gente tem que marcar cada formulário desse aqui individualmente. Vou começar primeiro com o formulário de login do Maker, Software Solutions, Maker 3.6, Resource, Templates. Vou colocar mais uma pasta aqui. Eu vou nomear esse template de Green Light. A gente sempre tem que nomear iniciando com o nome template, underline o nome do formulário, que no caso é formulário de log, então vou colocar template underline log. Agora senha, que no caso é template underline senha. Próximo que é template underline grupos. Próximo que é login, que no caso fica template underline login. O próximo que é o principal fica template underline principal. Mais um, esse aqui vou pular, vou colocar template underline usuários, sem acento, usuários.
E esses três aqui que sobraram, que são as dependências, são exportadas de forma separadas. No caso, ficam esses três marcados. Este marca também todas as imagens e todos os fluxos. Deste modo, vamos criar um fluxo que vai chamar no fluxo não, desculpa, exportação FRZ, chamar de template underline dependências. Exportamos, vai demorar um pouco mais porque é maior, não demorou muito, apenas um segundo. Salvamos tudo. Se a gente der F6 aqui agora, no caso para abrir as configurações, e for listar, veja que o template Greenlight já está aparecendo aqui. E se eu for criar um novo projeto, ele também vai listar lá. Então, dessa forma fica muito melhor para você criar um template, no caso você criar um template genérico, para você poder utilizar em outros momentos que não seja só nesse projeto que você está criando aqui. Então, sempre exporte sem nenhuma regra de negócio, só exporte aqui os fluxos referentes ao próprio template, ao funcionamento do template. Além disso, não exporte mais nada, porque senão você vai acabar quebrando seus próximos projetos. Vamos partir então agora para a nossa próxima etapa, que no caso é a confecção de skins. Vamos mexer mais com CSS agora, praticamente tudo vai ser CSS. Vamos lá. Antes de mais nada, temos que ir aqui na pasta do Maker, dentro de WebRAM, Tomcat, WebApps. Vamos escolher aqui o contexto que a gente estiver utilizando. Vocês devem estar utilizando WebRAM, como eu. Se não tiver, vejam o contexto que você está utilizando. Entre e vá na pasta Skins. Dentro de Skins, aqui tem todas as pastas referentes às skins que o Maker 3 disponibiliza para vocês. Só que precisamos duplicar algum desses aqui. Eu vou preferir duplicar o default, porque o default é mais simples para ser modificado. Vou renomeá-lo, vou colocar exatamente o mesmo nome do template para ele. No caso vai ser Greenlight. Feito isso, vou abrir a pasta. Veja que todos os arquivos aqui dentro, referente ao skin. Vou buscar o arquivo chamado classe.css. Vou abri-lo com o Notepad++. Eu utilizo o Notepad++ aqui, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de editor de texto. Até o Notepad do Windows. Só que veja que ele não formata, não deixa da forma ideal para você trabalhar. Eu prefiro muito mais o Notepad++. O Dreamweaver também pode fazer isso, mas eu indico o Notepad++ porque é mais simples e é mais leve também. A próxima etapa é você voltar aqui no Maker, clicar com o botão direito no formulário principal. Veja que tem aqui o skin setado, que é o skin default. Eu vou mudar agora, eu vou clicar aqui e já vai estar listando a pasta nova do arquivo que eu criei lá dentro, que é o Greenlight. Vou selecionar esse arquivo, vou salvar o projeto, voltar no WebRAM e vou recarregar o sistema. Pronto. Recarregado o sistema, vou fazer o login. Pronto, tudo indica que ele já está com o novo skin selecionado. Para você ter certeza, é só você entrar em modo de edição. Com inspecionar elemento, você vai inspecionar qualquer parte do formulário e vai passar o mouse aqui no ladinho onde tem o nome classe.css. Veja que ele já está setando um novo nome, que é Greenlight /classe.css, certo? Feito isso, o que vamos fazer agora? Vamos voltar aqui no arquivo. Deixa eu só mostrar algumas coisas para vocês. Veja que o arquivo é bastante extenso, muitas propriedades aqui dentro. Aqui dentro nós temos tanto as classes como os IDs dos elementos que são utilizados dentro do Maker 3. Todos os elementos que vocês verem na tela lá do Maker 3 terão um ID, uma classe ou uma classe, e vocês poderão fazer a personalização diretamente aqui nesse arquivo. Aqui tem todas as questões estruturais e personalizadas do WebRAM. Voltando aqui para o WebRAM, para você fazer a edição de alguma coisa aqui nesse formulário, vocês têm que entrar em modo de edição, porque aqui, se vocês tentarem inspecionar, logo de cara tem uma div que sobrepõe isso tudo, que é chamado de Form Div View. É isso que impede que você altere os elementos se não estiver em modo de edição.
quando você clica em entrar em alterar registro ou incluir registro, essa div é eliminada. Por isso que ela já não existe mais aqui e você consegue ter acesso aos elementos do Maker, do WebRAM, desculpa. Vamos lá. Eu vou querer agora editar a forma dessa caixa de texto aqui. Vamos supor que eu não gostei e quero fazer uma nova. Vou inspecionar o elemento aqui com o botão direito. Quando a gente inspeciona o elemento, ele vai diretamente para o arquivo, para o elemento que a gente inspecionou. Temos aqui uma classe chamada HTML_edit. Se eu copiar ela aqui, voltar no arquivo CSS, dar um Ctrl F e buscá-la. Veja que ele já mostra aqui. Esse aqui é um comentário só, mostrando o nome desse trecho de código. E aqui embaixo temos todas as alterações de CSS feitas para esse elemento, para esse componente. Temos aqui a fonte que é utilizada, utilizamos Arial ou sans serif, no caso na falta de uma a outra é carregada. Font size, que é o tamanho da fonte. O background, no caso a cor de fundo do elemento. O border height, left, top e bottom são respectivamente o tamanho e a estilização da borda direita, esquerda, superior e inferior. O border radius se refere ao nível de circunferência do componente. O pend left e pend right referente ao nível de, como posso dizer, espaçamento. Aquele espaçamento que a gente dá na esquerda ou na direita, como fosse no Word, aqueles arquivos de texto. Mas vou fazer a edição aqui diretamente no Chrome, para vocês verem como é que funciona essa estilização. Vocês podem fazer tanto no arquivo diretamente e atualizar para ver como é que ficou depois, ou fazer no Chrome, dentro do Chrome, que ele permite que você faça isso, e já veja em tempo real como é que ficou a modificação. Então vamos lá. Temos aqui o HTML Edit Input, que é exatamente o que temos aqui. Vou fazer as modificações aqui dentro. Eu vou modificar o tamanho da fonte, vou colocar ela em 14 pixels. Vejo que a fonte já está aumentando, eu posso colocar e aumentando respectivamente, como eu quiser. Font size. Como está em px, quer dizer pixels, eu vou mudar para pt, que são pontos. Veja que ficou diferente. 14 pt é maior do que 14 px, no caso 14 pixels. Tem outras formas também de colocar, poderia ser EM, que é uma outra escala que pode ser utilizada para poder definir o tamanho da fonte, só que essa é muito mais diferente. Veja que 2EM é muito maior do que 14 pixels. Então, o ideal é você buscar em saber como é que funciona cada escala de tamanho de fonte para utilizar, ou então eu prefiro e aconselho vocês utilizarem 14 pixels, no caso, utilizarem a medida de pixels mesmo, porque é muito mais comum na internet. Então qualquer tipo de elemento que você encontrar na internet provavelmente vai estar identificado como pixels, então vai ser muito mais fácil você aprender com pixel mesmo. O background, eu vou definir aqui um background para ele, eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar primeiro vermelho, veja que ele já modificou. Só uma coisa, veja que todos aqui, eu mesmo modificando apenas este input, eu estou modificando todos ao mesmo tempo. Isso porque todos esses outros inputs compartilham da mesma classe, que é o classe HTML Edit. Em resumo, as classes, todos os elementos podem compartilhar da mesma classe, mas cada elemento deve ter um ID específico. O ID não é obrigatório. Nesse caso aqui vocês veem que só tem a classe, mas não tem ID. Mas caso ele tenha tanto classe como ID, as modificações que forem feitas nas classes vai cobrir para todo mundo, mas as modificações que forem feitas para o ID vai se modificar apenas um elemento. Cada ID é único, então só para deixar claro para vocês isso aí. Eu vou com a paletinha aqui, eu vou escolher uma outra cor. Veja que o Chrome já permite isso, que você quando clica sobre a cor ele abre uma paleta de cores e permite que você capture outras cores na tela do formulário. Então veja que eu capturei essa cor aqui de cima, mas essa cor está muito forte, então vou colocar um alfa nela. Isso é, essa cor está em hexadecimal, mas vou colocar ela agora em RGBA. O RGBA
permite que você coloque a cor alfa, no caso a transparência. Veja que está ficando mais clara porque o background do formulário é branco. Então ele está mostrando branco, então automaticamente está ficando mais claro o background do input. Temos aqui o border right, que no caso é a borda direita. Temos aqui a especificação dela, que eu quero que ela tenha no caso 1 pixel, seja sólida, no caso não tenha nenhum efeito de estilização, que no caso seria tracejado ou borda dupla, como você quiser. E aqui é a cor dela. Eu vou modificar a cor inicialmente, vou colocar exatamente essa cor aqui em cima. Veja que já deu uma escurecida. Vou aumentar 1 pixel nela para ficar com 2 pixels. Veja que já deu uma modificada maior. Vou fazer isso agora com todo mundo. Vou aumentar para 1 pixel e vou capturar essa cor. Veja que agora a borda esquerda ficou assim. Agora quero a borda superior, que é a borda top, aumentando 1 pixel. Agora a borda inferior, exatamente a mesma cor, aumentando 1 pixel. Aqui temos o border radius. O border radius está em 8 pixels, no caso esse nível de circunferência que está fazendo aqui no input é referente a isso aqui. Mas eu não quero que ele tenha nenhum tipo de circunferência, então eu vou colocar border radius 0 pixel, ou simplesmente eu poderia apagar essa partezinha aqui do trecho de código para que ele não tivesse nenhum tipo de circunferência. Mas você fica a seu critério, se você quiser que tenha, você pode adicionar o número de pixels ou simplesmente deixar em 0 ou simplesmente tirar. Fica de acordo com o que você quiser. Se você quiser trabalhar tanto com pixels como porcentagem, você também pode. Você pode colocar aqui border radius 10%. Veja que é um pouco diferente o que acontece. Ele vai arredondando todo o componente quando você trabalha com porcentagem. O ideal é sempre você trabalhar com pixels se você quiser que só a borda, no caso só o lado direito e o lado esquerdo fiquem arredondados. No caso 15 pixels, só arredondou o lado esquerdo e o lado direito. Mas no meu caso aqui eu vou deixar 0 pixel. O pend left e o pend right é essa distância que tem aqui da borda esquerda para o texto. Se eu for diminuindo aqui, vejam que encosta do lado esquerdo. Se eu aumentar, ele desaproxima. Isso aqui vocês podem modificar ou não, isso aí não é obrigatório. O outline é só uma forma de a gente burlar uma questão que o browser tem. E quando você coloca, não deixa o outline, quando você seleciona um input, ele cria uma borda imaginária aqui, criada pelo próprio navegador. Mas a gente não fica uma coisa desagradável, porque quando você personaliza, vê o navegador e sobrescreve. Então, a gente coloca outline apenas para sobrescrever isso aqui. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar toda essa partezinha que eu modifiquei. Tudo isso aqui. Antes de eu modificar, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Tá vendo aqui o font family? Vocês podem colocar outro tipo de fonte também. Por exemplo, eu vou colocar calibre. Certo? Veja que já modificou, ficou como calibre aqui. Só que tenham muito cuidado na hora de modificar uma fonte family. Por quê? Uma fonte que está instalada na sua máquina, se não estiver instalada na máquina do usuário final, essa fonte não vai ser carregada. Então o navegador vai tratar de cuidar daquela fonte ali, mas vai colocar uma fonte genérica, vai colocar Arial ou Times. Então se você busca um efeito legal com a fonte de um jeito aqui na sua máquina, na máquina do usuário quer dizer que talvez não funcione da mesma forma. Então o ideal é você sempre trabalhar com fontes web. Fontes web são aquelas que já são mais antigas, por exemplo, Arial. Arial a maioria das máquinas já tem. Inclusive independente de plataforma, seja Windows, Linux, todas as máquinas devem ter essa fonte. Times também é uma outra fonte. Se você colocar vírgula, você consegue colocar outro tipo de fonte aqui do lado. Times New Roman. Não apareceu porque está carregando primeiro o Arial. Mas se eu apagar aqui o Arial, veja que já carregou o Times New Roman. E o sans serif. Sans serif já é default. No caso, é sempre carregada quando não tem uma fonte definida na máquina do usuário. Então vou deixar aqui sans serif, vou copiar todo esse trecho de código
Vou na linha 534, como está sendo indicado aqui no Chrome, dentro do arquivo classe.css, vejo que é a linha 534. Vou apagar isso tudo, porque eu estou copiando novamente o que foi modificado lá. Uma coisa, se vocês fizeram uma modificação lá, copiarem aqui, por exemplo, se eu fizesse dessa forma, o que aconteceria? Veja que tem as mesmas propriedades aqui e aqui em cima. Mesmo, se eu tivesse mesmas propriedades aqui, com valores diferentes, por exemplo, se aqui em cima tivesse times e aqui embaixo sem serif, o que vale para o navegador interpretar é o que está abaixo, porque como é CSS quer dizer cascata, folha de estilo em cascata, ele vai sobrescrever sempre o que tiver em cima, então vai de cima para baixo, é top-down. Veja que essa partezinha aqui seria carregada. Vou até salvar para vocês verem. Vou colocar aqui o background red em cima e vou colocar aqui embaixo o background blue. Depois eu desfaço, mas só para vocês verem como é que funciona. Vocês vão ver que o que vai carregar aqui é o azul. Voltar para o formulário. Pronto. Mesmo tendo o azul lá em cima, ou vermelho lá em cima, ele carregou o azul. Isso porque ele carregou o que estava embaixo. Deixa eu ver aqui. Pronto. As modificações já foram feitas. Vou voltar aqui no arquivo. Vou desfazer isso tudo. Eu só quero um arquivo. Um trecho de código, que é esse. Quando eu atualizar aqui novamente, veja que ficou com as mesmas modificações. Certo? Vou editar o botão. Eu quero um botão diferente. Só inspecionar elemento. Vou aqui na classe HTML button, que está também aqui no arquivo CSS. Pronto, todas as propriedades dele. Eu vou alterar aqui diretamente. HTML button. Vou colocar aqui na frente. Vou jogar um pouquinho para o lado aqui. Pronto. Eu quero que o background desse botão seja exatamente igual ao do input. Então eu vou trocar aqui background. Veja que ele já ficou com uma cor mais clara. A cor da fonte, no caso, quando tem background, quer dizer a cor de fundo. E quando tiver cola, quer dizer que é a cor do texto. Então eu vou modificar aqui. Eu vou querer que tenha branco não. Branco fica muito claro. Mas eu vou colocar aqui um verde mais escuro. Vou colocar exatamente o mesmo verde que tem lá em cima. Coloquei errado. Aqui é esse. E aqui é esse. Veja que já modificou. Tem a borda também. A borda não está legal para esse botão. Vou colocar a borda exatamente da mesma cor aqui em cima. E vou aumentar um pouco a borda. Vou colocar 2 pixels. Pronto. Se eu quisesse colocar uma borda de outra cor, no caso a borda de outro estilo, eu colocarei aqui double. Veja que ela ficou. Eu estilizei ela para ter duas bordas. Seria bordas duplas. Esse aqui é você pode modificar lá dentro se você quiser listar todas as propriedades que tem uma propriedade CSS, todos os atributos que ele tem. É só você colocar aqui, por exemplo, border style. Quando você vier aqui do lado, o Chrome já te exibe todas as propriedades disponíveis. Então, quando eu vou modificando, já modificando em tempo real lá. Deixa todo tracejado. Total de pontilha. Double deixa duplicada. Groove deixa com efeito meio que 3D. Uma borda interna. Hidden oculta. Essas duas aqui é questão de herança. Por exemplo, essa aqui herdaria do de cima. No caso, essa herdaria e essa aqui anularia. Essa aqui é para anular e essa aqui é para herdar. Inset é a mesma coisa do groove, só que no caso é invertido. None é a mesma coisa do hidden, deixa sem borda. Outset é semelhante ao groove. Hidden ela também deixa
na verdade, ela é o inverso do groove. Essa que é o verdadeiro inverso do groove. Ela dá um efeito 3D, só que invertido, diferente do groove. E solid, que é a que a gente mais utiliza aqui, que é uma cor uniforme. Mas no caso aqui eu vou apagar isso aqui, porque eu já estou colocando aqui em cima. A gente poderia colocar de duas formas. Dessa forma aqui direto, colocar a borda, o tamanho da espessura, a estilização e a cor, ou eu vou desmarcar aqui e vou fazer de outra forma. Colocaria a borda, deixa eu ver, border width, que é o tamanho, no caso eu vou colocar 3 pixels, border style eu vou colocar double de novo, e border color, que é a cor, que é a mesma cor daqui. Border color, pronto. Veja que a gente pode resumir todas essas três propriedades aqui em apenas uma. Mas aí fica a seu critério, como você quiser fazer. Mas eu indico que você sempre faça dessa forma aqui, porque você acaba reduzindo a digitação e também o tamanho do arquivo lá em questão de linha de código. Feito isso, vou copiar esse trecho aqui todo, não vou copiar de cima. Vou nesse trecho aqui e vou modificar. Pronto. Temos aqui o hover, eu vou fazer a alteração do hover também, vou colocar aqui o hover, deixa eu ver, vou colocar aqui o border style, vou pegar toda essa parte aqui, vou apagar aqui e vou querer que ele fique tracejado, dessa aí, e vou atualizar. Veja que toda vez que eu passo o mouse, ele traceja, então isso aqui já é o hover em funcionamento. Vamos fazer uma modificação também aqui na grade. Só que o arquivo que faz a modificação na grade é um pouco diferente, é o HTML grid. Vamos aqui na pasta do skin novamente, vamos na pasta HTML grid e temos grid.css. Vamos abrir esse arquivo. Veja que ele tem muitas propriedades, então eu indico que você tenha bastante cuidado em qualquer tipo de modificação que você estiver fazendo aqui, porque essas modificações elas são estruturais. Então você pode acabar quebrando o seu componente. É reversível, é só você copiar novamente o arquivo. Porém, se você não perceber que você quebrou e acabar disponibilizando para o seu usuário final, pode te causar uma dor de cabeça. Então, muito cuidado. Altere partes específicas referente à cor, mas não modifique tamanho, porque os tamanhos aqui já são bastante definidos, no caso, são bem definidos para que não ocorra problemas. Então vamos aqui no inspecionar elemento. Vou inspecionar o elemento. Deixa eu ver aqui, pronto. Vou passar o mouse aqui em cima. Vou obter. Deixa eu ver, não é essa parte ainda. Você tem que ir buscando. Tem que ir buscando a parte que refere a que você quer fazer, a modificação que você quer fazer. Então você vai clica em cima e vai buscando dentro dos níveis dele para até achar o que você quer. O que eu quero é exatamente essa parte aqui, background color e border color. Veja que tem uma partezinha aqui do lado da cor, chamado important. O que acontece? Essa parte aqui, quando a gente coloca important no arquivo, num trecho numa linha, por exemplo, na linha do CSS, quer dizer que essa parte deve sobrescrever outra que tiver mais acima. Por exemplo, se tivesse uma cor definida aqui em cima, essa aqui obrigatoriamente estaria sobrescrevendo ela. Isso aqui te forçaria que ela sobrescrevesse. Ou, lembra que eu expliquei mais cedo referente como é feito em cascata, de cima para baixo? O que tiver em cima vai ser sobrescrito o que tiver embaixo? Esse aqui, se eu tivesse colocado import na parte de cima, o que tivesse embaixo não teria como sobrescrever, porque o import força que aquela propriedade vai ser a obrigatória, que vai ser a definida. Então vamos aqui, vou modificar a cor. Aqui eu estou modificando a partezinha da borda.
porque a grade é um pouco diferente. Veja que eu estou modificando o background color, mas estou modificando a borda. Isso porque a forma que ele é montado, ele está criando várias divs aqui dentro. Então eu vou clicar aqui, vou deixar a borda dessa cor, border color eu vou deixar como estava antes. Vou na linha 42, vou copiar apenas essa partezinha que foi a que eu modifiquei. Vou na linha 42 aqui e vou sobrescrever apenas essa parte aqui, porque o resto, como eu falei para vocês, o ideal é não mexer, porque a gente não sabe o que pode causar. Pronto, não vou atualizar agora, vou buscar as outras partes que eu estou querendo, também modificar a cor. Pronto, essa aqui que vai modificar a cor da borda aqui em cima. Vou modificar o background dele, vou deixar dessa corzinha aqui também, mais claro. Border color, vou deixar na mesma cor também, com a cor mais uniforme. Vou adicionar uma linha aqui chamada color para poder modificar a cor do texto. Vou deixar a cor do texto branca. Não, branca vai ficar muito escuro. Vou colocar aqui vermelho e vou capturar a cor de cima. Não ficou muito visível não, mas só lembrando que esse skin que eu estou fazendo aqui é apenas uma apresentação. Não vai ser... pelo menos esse skin não vai ser disponibilizado para vocês. Um skin melhor, no caso um skin que a gente vai fazer ainda, superior a esse, vai ser disponibilizado juntamente com o template que a gente fez antes. Isso aqui é só um exemplo de como é que funciona o CSS, como é que funciona as modificações de CSS dentro dos componentes do Maker, certo? Vou copiar esse trecho aqui que eu modifiquei. Vou na linha 63 do arquivo. 63. Já estou em cima aqui. Vou sobrescrever border color, border background. Lembra? Background, desculpa. O resto deixa como está. Não modifica nada porque pode quebrar o seu componente. Atualizei. Veja que já ficou diferente. Vou tirar esse amarelo aqui. Não quero esse amarelozinho aqui porque está muito... nada a ver com o nosso skin. Mesma coisa, tem o important aqui. Se não tiver important, alguma coisa pode sobrescrever ela. Deixa o important e só modifica a cor. Vou colocar essa cor, só que mais clara. Veja que é visível, mas está bem mais clarinha. Então vou na linha 375, vou copiar essa linha. Linha 375. E vou alterar exatamente aqui. Pronto. Atualizei. Veja que todas as modificações já ficaram da forma que eu queria. Certo? Só que vocês veem que também esse formulário flutuante tem uma cor já específica. Mas é possível personalizar ela também. Então isso aqui não é problema para a gente também não. A gente vai inspecionar a div maior, que no caso é o próprio formulário. Veja que essa div também possui um trecho na classe .css. Só que esse classe.css não é o mesmo que a gente está editando agora. É um outro que fica em outro trecho. A gente vai voltar aqui. Vou sair de skins. Vou voltar para skin. Voltar para o WebRAM. Vou na pasta resource. E tem um arquivo chamado classes.css. Vou abrir esse arquivo também. Deixar ele aberto aqui. E vou fazer as modificações aqui no Chrome. Certo? Vou modificar. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar o background dele exatamente da mesma cor aqui de fora, para manter o padrão. A borda direita na mesma cor. A borda esquerda da mesma forma. E a borda inferior, que a borda é bottom. Pronto. Veja que já ficou todo verde. Ficou bonito, diga-se de passagem. Agora veja que está bem quadrado, está bem rudimentar. Vou deixar arredondado agora. Vou colocar um border radius. Colocar 15 pixels. 20 pixels. Deixa eu ver como é que ficou.
ficou legal. Só aqui que ficou em cima, mas é só a gente inspecionar o elemento. E aqui na div classe options e modificar o height dele para 15 pixels. Pronto, ficou perfeito. Agora eu vou voltar aqui em cima, vou copiar o trecho que eu modifiquei e vou na linha 412. Linha 412 do arquivo classe.css que fica em resource, na pasta resource. E vou na linha 460, 460 e vou alterar o height que eu modifiquei lá. Pronto. Veja que já ficou diferente. Ficou bem mais bonito do que estava antes. Certo? Quando te clica aqui fora, veja que ele perde o foco e já fica totalmente diferente. Fica cinza, fica totalmente quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou inspecionar, vou voltar aqui no arquivo. Eu sei que o trecho, deixa eu ver, 412, exatamente nessa parte aqui é onde que ele fica naquela cor cinza. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e só vou adicionar o border radius. Eu quero que ele continue ficando cinza, porém que fique arredondado. Vou fechar, vou recarregar, vou abrir novamente. Veja que fica exatamente igual. Se eu quisesse modificar a cor, é só voltar naquele trecho de código, naquele arquivo aqui, e modificar aqui, background color, border height. Eu aconselho vocês não modificarem, por exemplo, o tamanho, a altura, a largura, ou qualquer outra parte aqui, a não ser que seja essa aqui, que no caso é o Box Shadow, que no caso é a sombra. Eu vou modificar até para vocês verem como é que funciona a sombra aqui. Deixa eu ver. Veja que, só uma coisa que eu não expliquei antes, mas é bom falar. Veja que o Box Shadow é chamado 3 vezes, só que de formas diferentes. Tem traço WebKit, traço Box Shadow, traço Moz, traço Box Shadow e Box Shadow puro. O que acontece? Quando a gente coloca dessa forma aqui, é para que cada navegador interprete da sua maneira. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o WebKit é referente ao Chrome, que é o motor gráfico dele, e o Moz, que é o do Mozilla. É como o Mozilla interpreta e como o Chrome interpreta. Só que, atualmente, todos os dois interpretam o Box Shadow da forma correta. No caso, se você não colocasse isso aqui, eles dois interpretariam. Mas antigamente era necessário colocar esses dois aqui e só apagar essa parte aqui, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Então se eu colocasse o Box Shadow de uma cor aqui no Chrome e colocasse o Box Shadow de outra cor lá no Mozilla, ambos renderizariam, de forma diferente na sua exibição. Então deixa eu modificar, vou deixar isso aqui mesmo. Eu vou apagar esses dois aqui porque eu não vou precisar mais. Vou aumentar o sombreamento, vou colocar em 5 pixels, no caso aqui é o eixo vertical, no caso o eixo horizontal, desculpa, que no caso o eixo X, uma inclinação de 5 pixels, mais 5 pixels no eixo Y, que no caso é horizontal, desculpa, vertical, e aqui é o nível de dispersão da sombra, está em 6 pixels, eu vou colocar em 10. E a cor, só para vocês verem, eu vou colocar essa cor aqui mesmo. Voltar aqui para o arquivo, modifiquei, salvei. Vou fechar, vou atualizar e vou abrir de novo o formulário. Veja que ele ficou com a sombra aqui, inclinado do lado de cá, na cor verde. Tá vendo? Se eu quisesse que essa sombra ficasse inclinada para o outro lado, bastava eu modificar só o... Não, porque aqui ele está pegando a versão antiga. O Chrome tem essa questão também do cache. Veja que qualquer modificação de CSS que eu tenha salvo no arquivo, fica salvo aqui a versão anterior. Então o ideal é você sempre atualizar. Então vou colocar que seja negativo, menos 5 e menos 5. A sombra agora vai ficar inclinada para cá
e ir para cima. Eu vou recarregar e atualizar. Pronto, veja que a sombra ficou inclinada para cá e para cima, como eu mesmo falei. Bom pessoal, essas aqui foram as modificações do CSS. Isso aqui fazendo um arquivo diretamente na mão. Temos também para vocês uma ferramenta que é muito boa, também por diga-se de passagem. Uma ferramenta que pode ser utilizada para pessoas que não queiram aprender CSS ou não gostem muito de mexer com CSS. É uma ferramenta chamada MasterSkin. A gente disponibilizou ela desde o começo, desde o Maker 3.0, desde seu lançamento. Essa ferramenta permite que você faça alterações de CSS sem colocar necessariamente a mão no código do CSS. Temos até uma abinha aqui chamada CSS. A gente vai primeiro selecionar o skin que a gente quer modificar. Esse skin que está carregado aqui é o que a gente está modificando aqui também, é o Greenlight. Mas eu vou modificar o default. Quando a gente clica aqui, ele já seleciona o outro skin. Se eu clicar aqui Light, ele carrega o outro skin Light. Se eu clicar Red, ele carrega o Red. E assim vai. Blue também. Mas eu vou modificar o default. Clicando aqui no default, temos aqui do lado todos os componentes carregados neste formulário aqui. O que vai fazer? Eu vou clicar aqui no na caixa de texto. Vou clicar aqui. Temos os eventos que são o desabilitado, que no caso é esse, focado, caso a gente selecione algum elemento aqui, somente leitura, que é esse, ao passar o mouse, que é o hover, e ao passar o mouse habilitado, caso o elemento esteja habilitado. Esse aqui seria passar o mouse habilitado, esse aqui seria passar o mouse desabilitado. Se você não quiser colocar nenhum evento, deixar o padrão, é só você clicar aqui, deixar sem nenhum valor, clicar na propriedade, vou escolher aqui propriedade fundo, mas temos borda, fonte, transição, espaçamento e sombra, vou deixar fundo. Veja que ele já pegou a cor original, que no caso é a cor branca. Vou clicar, ele abre uma paleta de cores semelhante à do Chrome. Vou colocar uma cor aqui, vou colocar um azul claro. Marco aqui, veja que ele já modificou em tempo real a minha modificação. Se eu quiser colocar um gradiente, no caso uma cor degradê, é só você clicar aqui em cor final, escolher outra cor, vou escolher um azul mais escuro. Veja que ele criou um gradiente do azul escuro para o azul mais claro. Ainda posso escolher o posicionamento dela, no caso da esquerda para a direita, que é como está agora, da direita para a esquerda, do topo para a base e da base para o topo. Veja que ele criou um efeito bastante legal aqui. Eu vou modificar agora o elemento quando focado. Quando estiver focado, eu quero que ele fique vermelho. Pronto. Quando eu clicar aqui agora, ele vai ficar vermelho. Veja que ele ficou vermelho. Quando eu tiro o foco dele, ele fica na cor original. Certo? Aí eu posso clicar aqui em salvar skin. Operação realizada com sucesso. Se eu atualizar esse formulário e voltar aqui para default, veja que a modificação que eu fiz já está salva. Então é muito simples de utilizar, muito fácil. Você não vai ter problemas de utilizar essa ferramenta não. Essa ferramenta é muito legal. Vai ajudar você bastante a quebrar um galho muito grande quando vocês não tiverem dificuldade em mexer com o CSS ou realmente não quiserem colocar a mão no código. Temos aqui todo o CSS carregado. Se você quiser, você pode fazer modificações aqui dentro também. Se eu colocar aqui, deixa eu ver. No lookup, eu vou modificar a cor. Eu vou tirar o border radius do lookup. Vou colocar em 0 pixel. Quando eu voltar aqui para cadastro, vejo que todos os lookups ficaram com a borda quadrada. Isso é muito bom também. Também temos aqui a grade. Você pode fazer a modificação da grade aqui se quiser. Vou colocar aqui default. Cabeçalho da grade. Fundo. Ele já pega a cor aqui em RGB. Vou colocar uma cor amarela. Laranja. Veja que ele já modificou toda a estrutura da grade. Certo?
Se eu salvar, a mesma coisa, atualizo, volto aqui em grade, seleciono o default. Teve que já modificou a cor, já salvou todas as propriedades, então toda vez que eu carregar esse CSS já vai estar dessa mesma forma aqui. Essa parte é muito legal, isso aqui vai ser muito útil para vocês também. A ideia é vocês procurarem. Vocês podem fazer de duas formas, ou ir no próprio template, vai ter lá um botão chamado Master Skin, ou vocês podem vir aqui no Maker, vai ter em plugins Master Skin. Ele já abre aqui a tela do Master Skin, da mesma forma que abriu aqui no WebRAM, certo? Eu guardei duas coisas para o final. Primeiro é que o template que a gente criou, esse template aqui, vou fechar esse formulário. Esse template ele é responsivo. Isso é, nesse caso se a gente for diminuir a tela dele aqui, ele já vai se adaptando para a tela atual. Veja que tanto a barrinha aqui embaixo está subindo, como essa aqui está diminuindo. Para você ver que está diminuindo, é só você colocar aqui o widget em vez de 100%, 99%, e veja que eu vou diminuindo e ele vai acompanhando o tamanho da minha tela, do meu formulário, no caso do meu navegador. Se eu maximizar, veja que ele também alcançou aqui. Isso é ideal para colocá-los em telas menores, como de celular ou tablet. Só que o melhor ainda está por vir, que é isso aqui. Vou abrir aqui o formulário de usuários. Antes de fazer a modificação aqui, vou colocar para esse formulário de usuários abrir em modo pop-up. Vou atualizar. Quando eu abrir, ele vai... Deixa eu abrir novamente. Pronto. Ele já está em modo pop-up. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isto aqui. Veja que eu vou aumentando o tamanho do formulário e simplesmente o formulário, os componentes vão acompanhando. Isso é um formulário totalmente responsivo. Estamos implementando agora. Veja que está uma pequena falha aqui da grade, mas tudo isso vai ser corrigido e dentro em breve, nas próximas versões, não vou dizer nessa próxima, mas futuramente, não vou estimar quanto tempo ainda, vamos lançar essa modificação. Vai estar disponível para todo mundo e veja que vai ser de grande ajuda para vocês. Vai ser bastante legal você poder ter templates, no caso skins e formulários totalmente responsivos e adaptáveis à tela do usuário. Se eu maximizar a tela, veja que ele se adaptou totalmente ao tamanho da minha tela aqui. Se eu minimizar, se eu colocar o tamanho que estava antes, ela retorna a ficar exatamente como estava antes no Maker, certo? Então essa é uma das novidades que vão vir futuramente. Aguardem que muitas outras virão ainda. Então apenas para finalizar a nossa apresentação, vou passar algumas dicas aqui para vocês sobre design de interface, para a gente só deixar bastante claro aqui e fixar o que a gente aprendeu o dia de hoje. Temos aqui as dicas que eu vou dar para vocês. No caso referente à criação de skins, só para complementar o que eu tinha falado antes, temos aqui os dois sites, que é o DevTree Schools, que no caso aborda todas as propriedades do CSS e do HTML5. Não só HTML5, como o HTML em geral, porque eles que documentam desde a primeira versão do HTML e do CSS suas versões respectivamente lançadas, certo? E vou entrar aqui para vocês verem até. Deixa ele carregar. Pronto. Veja que ele já cai numa parte onde tem CSS, explicando, dando alguns exemplos aqui de como utilizar, de como é feito para poder fazer a chamada do CSS. Temos aqui do lado mais propriedades, todos que pode ser utilizado, como a sintaxe, por exemplo. Ele explica aqui um pouco da sintaxe. No caso tem o seletor, a declaração, no caso a declaração por completo, tem a propriedade, o valor, a propriedade e o valor, como é chamado.
como é feito o comentário, e assim vai. De fato, sobre CSS3, totalmente completo aqui. Tudo que você tiver de dúvida, com certeza você vai encontrar aqui. Se não encontrar aqui, a sua dúvida foi bastante complexa, você pode encontrar aqui no developer.mozilla.org, que é da Mozilla, no caso a criadora do Firefox. Eles também alimentam um site com bastante conteúdo referente a CSS, HTML5 e JavaScript. Aqui tem bastante dicas, vocês vão ver muito mais coisas. Por exemplo, escrevendo CSS eficiente. Algumas partes são em inglês e outras em português, então tem que dar uma olhada aí para ver qual é a parte que está em português ou em inglês para vocês. Fechando aqui, voltando aqui para a apresentação. Encerrando essa parte de criação de skins, vamos agora dar algumas dicas finais para vocês. A primeira dica que eu dou é estabeleça um perfil geral do usuário que irá utilizar o sistema. Isso é, tem que estabelecer quem vai ser a pessoa que vai utilizar. Muitas vezes, como o sistema pode ser utilizado por qualquer pessoa, a gente não tem como saber quem vai utilizar. Mas caso você tenha um perfil, no caso você consegue estabelecer um perfil, é o ideal você criar um design específico para aquele perfil de pessoa que vai utilizar. Por exemplo, usuários mais velhos têm uma dificuldade em ler, então o ideal é você utilizar fontes maiores e mais legíveis. Então, se você souber que pessoas mais velhas vão utilizar aquele sistema, o ideal é você tratar dessa questão aí de colocar fontes maiores e mais legíveis para facilitar a leitura deles. Uma outra dica que eu dou é que, se for possível, levante requisitos com o usuário final. Volta um pouquinho da questão anterior. Se você souber quem vai utilizar, você tiver contato com essa pessoa que vai utilizar, o ideal é você levantar requisitos de interface. A gente é acostumado a levantar requisitos funcionais, mas a gente pode levantar também requisitos não funcionais, no caso, os requisitos de interface. Você pode verificar com ele se tem alguma dificuldade de informática, os tipos de metáfora. No caso, metáforas são, por exemplo, os ícones que você vai utilizar. A outra dica que eu dou é peça que ele faça testes para você poder avaliar a usabilidade do sistema. Nessa questão, você vai disponibilizar um protótipo funcional para o usuário. Ele vai sentar e sozinho ele vai mexer. Você vai analisar visualmente para ver se ele está tendo alguma dificuldade, e ele também vai te dar um feedback para ver se ele teve alguma dificuldade com a posição dos ícones, se uma propriedade deveria estar mais aparente do que a outra, e assim vai. Se ele disser que tem uma coisa errada, que ele não gostou, não se agradou, que ele teve dificuldade, você vai ter que rever um pouco da interface. É melhor você ter um retrabalho agora do que ter um retrabalho futuramente quando o sistema estiver totalmente já implantado na empresa. E por último, a última dica é manter um processo iterativo e sempre considere a opinião do usuário final no processo de desenvolvimento de interface. Só voltando àquela questão que eu falei antes, você leva o protótipo, ele dá o feedback e retorna. Você leva novamente o protótipo, ele dá um feedback e retorna. E vai ser sempre assim, vai ser um processo iterativo. Você vai sempre mantendo aquele modelo cascata, aquele ciclo, até chegar, não vou dizer uma interface perfeita, mas uma interface que agrade a gregos e troianos, em outras palavras. Certo? Então, essa aqui foi a apresentação que a gente fez hoje. Criamos hoje um template, criamos hoje um skin e analisamos conceitos sobre design de interface. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Eu encerro aqui minha participação nesse webinar e que as dicas que eu dei hoje sejam bastante úteis para vocês. Obrigado e tenham uma boa tarde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso webinar de hoje. Foi um webinar bastante esclarecedor. Agradecer ao Anderson Santos também, nosso facilitador. Agradecer a presença de todos também. Tivemos um acesso bastante interessante, bastante simultâneo de interessados em assistir ao nosso webinar. Foi muito produtivo. Espero que vocês tenham curtido. Nós iremos disponibilizar o template ainda essa semana, provavelmente até sexta-feira vai estar nesse canal do YouTube que vocês estão, inclusive. Vai estar esse vídeo e na descrição do vídeo vai ter o link para baixar o template e todos os arquivos utilizados pelo Anderson no webinar de hoje, certo?
Na próxima semana também estaremos fazendo a divulgação do próximo tema do webinar, da próxima data também. Vocês podem acompanhar no nosso site. Então fiquem atentos às redes sociais também, nos sigam no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. O Instagram vai ser criado em breve também, então sempre busquem nos acompanhar para que vocês possam estar ligados e interagindo com a Software nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, agradeço a presença de todos mais uma vez.